Direto da redação. Apoio cultural. Palpite Alimentos. Conex Habitacional. Venha para o Residencial Terraço Nobre. Hollywood Burger. Ligue já 96638-0612. Jornal Primeira Impressão. O impresso no digital, nunca se leu tanto jornal. Olá, sou Andréia Chaves e este é mais um Direto da Redação especial Eleições Ex-Prefeitos. Hoje estamos recebendo aqui na nossa redação, no nosso estúdio, o ex-prefeito Roberto Amamoto, que foi prefeito por 2 mandatos, vereador por 2 mandatos também, né, doutor Roberto? Dispensa apresentações, é uma pessoa super querida aqui na cidade e que veio aqui hoje, aceitou o nosso convite para a gente bater um papo com ele. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Então tá bom. À disposição. Doutor Roberto, assim, né, nós estamos num momento de campanha, de eleições, e o senhor hoje não está mais na política, mas o senhor continua vivendo política, tanto é que a gente tem agora um sobrinho seu que é candidato, né, a vereador. Como que fica o coração nesse momento? Não dá saudade dessa emoção, dessa adrenalina de sair pra rua, ir atrás de voto, conquistar o eleitorado? Como que fica? André, é uma coisa difícil de explicar, mas você fica naquele meio termo entre a vontade, a saudade, né? Aquele clima de eleição, mas também se tem um outro lado, que é assim, você começa a pensar em tudo que se passa nessa campanha, da maneira que está sendo, e aí você vê algumas coisas que você... O resumo é o seguinte: antes as campanhas eram diferentes, né? Hoje elas são muito tecnológicas, né? E isso afasta um pouco a população do político, né? Aquelas campanhas que eu fiz em 2000, 2004, 2006, 2008 eram diferentes, né? Era uma campanha mais próxima da população. A população se aproximava mais da gente. Não era tanto através da mídia, através de telefone. Então, era uma campanha mais gostosa. Eu estou participando dessa eleição, como você disse, até por causa da campanha do Roger. E também, também ajudando a campanha do Gerson, né? Porque o Gerson fez a minha sucessão. Ele prosseguiu um trabalho que a gente começou. E eu tenho maior empenho, tenho ajudado no que é possível e participado dessa campanha também. Quanto a mim, eu vou deixar você sem resposta. Porque dizem que político uma vez, sempre político. Diz que é um bichinho que morde. Pode até ser isso, né? Mas vamos deixar pro então vamos deixar aí uma interrogação. Vamos deixar uma interrogação. Eu acho que é isso agora, a minha preocupação agora, é com o Roger, meu sobrinho, né, se candidatou a vereador, com o Gerson, com a campanha do Gerson, que o Gerson mantenha seu trabalho por mais 4 anos. Então essa é a minha preocupação atual. Então, de uma certa forma, então, o senhor ainda é muito ligado à política. 2 vezes vereador, 2 vezes prefeito, uma vez candidato a deputado, é difícil você largar da política, né? Às vezes você quer se isolar de algumas pessoas da política, mas não se isolar ou se afastar da política, né? Porque a política é como tudo na vida, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Essas coisas ruins a gente tenta ficar afastado. Estar nos bastidores tira um pouco do peso, né? Daquele peso né? Sem dúvida. Tanto é que é o que eu costumo falar para o pessoal, né? Eu fiquei 8 anos como vereador, 8 anos como prefeito. Os 8 anos de prefeito me envelheceram 12. Né? Eu tenho uma foto quando o senhor se lançou na candidatura a prefeito. Mas seu cabelo tá tão pretinho, parecia até que você usava aquele, como que fala, aquele
Enemaru, né? Que era preto. Sei lá, nunca usei, mas é isso. Até eu fiquei 8 anos, envelheci 12. Mas depois da política que eu saí fora, eu já recuperei 2. Mas 2 eu nunca mais vou recuperar. Né? Então, nós temos hoje, são 4, né, candidatos a prefeito, né? Que é o Juarez, o Gerson, o Lagoinha e o professor Franco. Certo. O senhor já chegou a ver a proposta deles, ou o senhor só acompanha mesmo a campanha do Gerson? Não, eu cheguei a ver algumas coisas, né? Mas eu acompanho mais de perto a do Gerson, né? Algumas orientações, algumas coisas que a gente vê que estão boas, algumas coisas que a gente procura ajudar a corrigir o rumo, mas eu tenho visto mais a do Gerson e, assim, algumas coisas também, principalmente do Lagoinha, né? Que teoricamente é o adversário mais forte do Gerson, né? Não que os outros não sejam, né? A eleição é sempre pode acontecer uma série de surpresas e tal, mas a gente analisa mais a campanha do Gerson e a campanha do Lagoinha. E assim, analisando, né? Estamos falando assim, como ex-prefeito, o senhor acha que para administrar a cidade nos próximos 4 anos, quem reúne mais condições? Olha, eu acho que sim. Se você, nós estamos numa época de uma pandemia, uma época de dificuldade, né? Os governos gastaram muito dinheiro com o combate à pandemia, tanto o governo estadual, quanto o governo federal, quanto o governo municipal. O Gerson fez uma coisa bem feita em relação ao hospital do Covid, em relação ao atendimento. Como era uma coisa muito nova, muita gente fez coisas boas e errou em algumas coisas. O Gerson, acho que o Gerson acertou muito mais do que errou. Tanto é que a população de Caíras teve um bom atendimento em relação ao Covid e tal. Então, assim, e o que eu vejo agora, André? Eu vejo os próximos 4 anos como muito complicado para administrar. Isso é um desafio muito grande, né? Sem dúvida. Sabe? Vão ser épocas de desemprego muito grande. Problemas na saúde, porque você investiu muito dinheiro de alguns setores da saúde e descobriu alguns outros setores da saúde. Isso vai estourar agora para frente. Então, aquelas coisas de, por exemplo, muitas cirurgias ficaram postergadas e agora começa a ser feito de novo. Muito atendimento de câncer que as pessoas deixaram de fazer e agora começam a fazer de novo. Quer dizer, então, nós vamos ter uma sobrecarga na saúde, uma questão de desemprego muito acentuada. E, nesta hora, a experiência do Gerson como administrador anterior, como vice-prefeito por 8 anos, pode e vai ajudar no destino e na manutenção do rumo da nossa cidade. Assim, falando ainda sobre a Covid, o senhor que é médico, né? O senhor acha que as pessoas estão descuidando um pouco mais? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que essa questão do Covid é uma questão nova no mundo inteiro, né? Cada cidade, cada país aprendeu a lidar com o Covid da sua maneira, com as suas dificuldades, né? E não foi só uma questão de dinheiro, né? Foi uma questão de orientação, uma questão de ensinamento, uma questão de obediência ao que a ciência, na época, na hora, nos ensinava. Então, os países que fizeram o que a ciência organizou, o que a ciência planejou e o que a ciência nos ensinou, são países que saíram melhores no combate ao Covid do que países que não tiveram uma ordem, que a população aceitasse isso e cumprisse todos os preceitos e todas as determinações que a ciência pedia. Mas assim, eu acho que em Caíras foi bem. Eu acho que foi bem, tá? O Gerson e a Secretaria de Saúde comandaram isso de uma maneira tranquila. Eu acho que o pessoal teve atendimento. Você vai falar, poxa, mas morreu bastante gente, mas infelizmente era uma coisa assim, né? Morreu bastante gente no mundo inteiro, no país inteiro, no estado inteiro. E uma coisa mundial, né? Exato. E eu, assim, o que eu vi, o Gerson bastante preocupado com isso, sabe? Com a questão de tratamento, contratou leitos de UTI de hospital privado dentro de uma norma do Ministério da Saúde, montou o hospital do Covid, fez as orientações possíveis. Tá? Teve bastante, assim, no começo a gente teve bastante, os funcionários da saúde compraram a ideia, ajudaram a combater isso. Então, acho que, na média, eu acho que Caíras foi bem em relação ao Covid, né?
Agora, a pergunta sua é a seguinte: nós estamos relaxados? Nós estamos, né? O país, o povo voltou ao seu normal, mas a gente está vendo agora na Europa, vendo nos Estados Novos Unidos, surtos, né? que a coisa está evoluindo, os países estão se fechando novamente. É que eles têm um agravante, né? Eles estão no frio, na época do frio. Eu estava comentando, no calor. e eu estava comentando Talvez isso ajude que a nós gente. não tivemos frio esse ano. Deus é brasileiro, eu tenho certeza. Ah, não tenho dúvida. Porque eu acho que se o frio tivesse sido severo, que nem nós já tivemos em anos anteriores, eu acho que Isso teria seria sido mais. muito mais complicado. Eu acho que assim, foram tomadas algumas medidas dentro do razoável e da média boa para o país, para o Brasil e Caieiras também. E com relação ao legislativo, né? O senhor já esteve dentro do legislativo, já foi prefeito, agora o senhor está aqui fora. Como que o senhor está enxergando o legislativo? Você acha que vai mudar muita coisa? Você acha que... o que o senhor acha que vai acontecer nessas próximas eleições? Qual a sua opinião? Quanto ao legislativo, sempre há uma renovação, sempre há uma troca, né? Isso vai ocorrer novamente. Essa questão de não haver mais a coligação facilitou para uns e dificultou para a maioria. O que vai acontecer, assim, no meu ponto de vista? Nós vamos ter uma renovação de aproximadamente 50% da Câmara, né? Essas são também por causa de não haver a coligação nos partidos. Então hoje o partido tem que fazer os seus votos com todos os seus componentes para tentar ter o maior número possível de votos e ali eleger 1, 2 ou 3. Então essa questão da não coligação vai ajudar na renovação da Câmara, né? A Câmara me dá um pouco mais de saudade. Sério? É verdade, a Câmara, não vou ser candidato, mas a Câmara me dá um pouco mais de saudade. A Câmara, na minha época, né, de 2001 a 2008, era uma discussão mais voltada para a cidade naquela época. Tanto é que o ex-prefeito, naquela época, era o Neville deve agradecer a Deus pelos vereadores que ele tinha na época, né? Hoje, era o senhor, o Gerson, o Paulão, o seu Paulo Monteiro, o Adriano, Kleber, a dona Mercedes, quem mais? A Isaura, o Ercílio no primeiro mandato. Então, assim, era um pessoal. A gente gostava de fazer um trabalho ali. Tinha suas divergências, tinha seus problemas, mas a gente tinha uma visão um pouco mais efetiva do que seria a função de vereador, né? Hoje eles têm, a maioria deles tem, mas nem todos, né? Então hoje você tem uma dificuldade, eu vejo a dificuldade que o Gerson tem em conduzir algumas coisas em relação à Câmara. Mas é diferente, cada prefeito tem a sua maneira de trabalhar com a Câmara, com os vereadores. E o Gerson tem a maneira dele, eu acho que está dando certo, para ele está dando certo, ele né, tem a parceria tanto é que a maioria dos vereadores estão com ele nessa... São 8, né? Nessa campanha. Então, para o Gerson deu certo a maneira de ele controlar ou partilhar ou fazer a parceria com a Câmara, isso para ele deu certo. E será que essa mudança também não se dá um pouco por conta das redes sociais? Porque hoje em dia tudo se vai para as redes sociais, né? Então, assim, a gente vê vereador nas redes sociais falando do que não foi feito, do que não conseguiu, do que quer fazer, do que o prefeito não faz, e fica aquele imbróglio na internet. Então, a rede social, ela facilitou com que a população enxergue as coisas, né? Agora, por outro lado, qualquer um coloca na rede social o que quer, né? Se é verdade ou não, vai caber uma parte da população saber o que é verdade e o que está ocorrendo de verdade. Então, por isso que eu te falo, há anos atrás era você tinha que ter mais contato com o povo, e o contato era face a face, né? Um contato mais pessoal. Hoje você faz um contato frio através de uma lente, de um telefone, e lá a pessoa posta o que quer, coloca o que quer, fala o que quer.
e você tem que se defender disso. Ou assim, é difícil isso. Eu acho que hoje as pessoas têm que trabalhar com a rede social, não resta dúvida, mas a população tem que filtrar bem isso, né? Ela tem que saber exatamente o que é fake e o que é fato, né? Então isso. Eu acho que a população mais jovem sabe lidar com isso melhor, né? A população da minha idade ali já tem um pouquinho mais de dificuldade para lidar com isso. O senhor está há pouco tempo nas redes sociais, né? Na verdade, eu peguei a transição de sem rede social para a rede social, né? Eu fiquei de 2009 a 2016, foi bem a época da transição. Então hoje não, hoje já é bem mais... Mas o Gerson lida bem com isso, eu acho que ele tem... Que nem o senhor falou, né? Dessa saudade que o senhor sente do legislativo. Como que o senhor foi parar na política? Porque assim, o senhor é tão calmo, né? O médico tão tranquilo. E ir pro meio, porque a política parece que é o olho do furacão, né? Assim. Eu estou em Caieiras desde 1983, que eu cheguei aqui já médico formado. Morava sempre por aqui, né? Morei em Perus, na época de colégio e tal. Depois morei uma época em Franco. Mas eu voltei para Caieiras em 83 como médico já. E aí vim trabalhar na IMED, antiga IMED, antigo hospitalzinho que o pessoal falava. Naquela época era só SUS, só INPS, na época nem SUS, era INPS. Então você atendia todo mundo. Eu trabalhava na IMED de segunda a domingo, né? Eu tinha uma folga por semana que era domingo à noite só, fora isso. Então assim, eu trabalhava muito naquela época e eu fui ali atender, a gente atendia uma média de 70 pessoas por dia, de segunda a domingo, quer dizer. E ali eu fui conhecendo muita gente foi me conhecendo e tal. E chegou uma época, 2000, algumas pessoas me chamaram para ser candidato a vereador. Mas eu nunca tinha pensado em política, nem nos tempos de faculdade, que a maioria das pessoas gostam de se meter no Grêmio, tal coisa toda, nem naquela época não. Nem do Grêmio o senhor foi na faculdade? Não. Eu participava só do Grêmio de futebol lá, não participava muito não. Mas assim, e aí depois, em 2000, algumas pessoas falaram, não, você vai ser candidato a vereador. Eu falei, não faz parte da minha. Mas aí essa pessoa me ligou, me pegou. Eu estava levando, eu lembro até hoje, estava levando meu filho na escola e ele passou lá de manhã, 7 horas da manhã, assina aqui a ficha, assina tudo bom, assinar a ficha não é problema, assinei e tal. E aí ficou. Essa pessoa já era política? Já. E aí eles já, bom, tá bom, assinar eu assino, mas sair candidato lá na frente. Bom, e aí foi pegando, e aí algumas pessoas, Roberto, você assinou uma ficha de filiação, você vai ser candidato mesmo? Eu falei, não tem a mínima vontade, não, mas você tem que ir porque a gente te ajuda. Aí isso era paciente, era amigo, a gente te ajuda, você tem que ir. E aquilo foi pegando, e aí no final das contas eu acabei sendo, né, me transformando num candidato a vereador na época. Era eu, o Gerson, o Adriano, o Paulão, o Kleber, era aquela turminha lá. E assim, eu acabei saindo candidato, mas... E o senhor já ganhou na primeira eleição? Então, mas assim, naquela época, isso que eu te falo, naquela época a campanha era contato pessoal, conhecimento das pessoas, ou as pessoas de você, e era mais fácil fazer a campanha, não tinha mídia social nenhuma, e naquela época era permitido brindes, essa coisa de camiseta, boné, era permitido, e até os outdoors era permitido, e não tinha limite. E aí eu acabei fazendo uma campanha e eu, assim, mas a minha campanha, trabalhava de médico o dia inteiro, não tinha o que fazer, não dá para sair na rua. Mas assim, e os pacientes chegavam para mim, não, você vai, eu vou, então não, eu vou ajudar você, eu vou votar em você, minha família e tal. E aí eu fui acabei sendo vereador e acabei tendo, acho que 1.300 e poucos votos na época. Acabei sendo o mais votado lá. Para mim foi uma surpresa também, porque eu não esperava isso, mas uma surpresa boa. E aí, doutor, eu comecei a participar da Câmara sem saber muita coisa, sem conhecer muita coisa, saber da política em si. Teoricamente, o mais votado naquela época era para ser o presidente da Câmara,
Mas aí eu já percebi, né, como é que era, já fizeram uma manobra, mas eu aceitei, deixei, não fazia questão nenhuma de ser presidente da Câmara. Não. E aí qual o problema? Qual o dilema? O dilema é que você é médico. Teoricamente as pessoas cobram o que de você? Saúde. Saúde. Né? Eu tinha uma série de ideias, uma série de coisas que eu gostaria de fazer na saúde, até conversei na época com o prefeito e tal. Mas as coisas, assim, no meio do mandato, as pessoas começaram a me cobrar a saúde. Algumas coisas, medicamento, desde aquela época, medicamento, exame e tal. E eu, como vereador, você só leva as suas solicitações, as suas ideias e as suas queixas para o prefeito e espera que alguma solução seja dada. E as coisas não caminharam muito bem nesse sentido, entendeu? E aí eu subia na tribuna, de vez em quando falava, tal, mas teve uma época um dia que eu subi na tribuna e falei uma série de coisas lá, em relação à saúde, em relação à minha solicitação, em relação à minha relação com o prefeito e tal. Depois daquilo deu uma série de problemas, né, de relacionamento comigo e com o prefeito atual. Mas ali eu fui aprendendo como é que era a política, como é que era o trabalho, como é que era o vereador, como é que era o prefeito, e como é que era o cidadão que votou em você, na confiança. E aí, André, eu confesso para você, no terceiro ano eu já não queria mais ser candidato, né? Tanto que eu estava aproximando a eleição de novo. E eu, para algumas pessoas, eu falei, eu não vou mais ser candidato, eu acho que isso aí não é para mim, não, vou deixar fora isso quieto. E aí as pessoas me passavam o seguinte, Roberto, mas, viu, a gente elegeu você foi o mais votado, você é médico, e como é que você vai largar isso no meio do caminho? Como é que você não vai ser mais candidato? E essas pessoas que confiaram em você? Eu falava, mas a responsabilidade, não dá pra fazer né? muita coisa, né? Não dá para fazer muita coisa de vereador, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, falei, não vai ter jeito, eu vou para a reeleição, né? Mas aí eu confesso pra você, eu não fiz na segunda campanha o que eu fiz na primeira. Sabe, eu até, na minha cabeça era o seguinte, eu vou para a reeleição, se eu for lá o sexto, sétimo, oitavo mais votado, se for mais votado, eu dali um ano, alguma coisa, eu falo, não dá para mim, vou sair fora da campanha, vou sair fora da legislatura e vou abandonar e o suplente assume. Isso era na minha cabeça, a maneira que eu pensava em que isso fosse tocar para frente a minha vida, tanto profissional quanto política. Aí, André, veio a reeleição e eu acabei tendo 2.300... Dobrou a quantidade de votos. Eu acabei tendo 6% dos votos válidos na época. Hoje você vê, talvez hoje quem foi mais votado é o Lagoinha, né? Teve 2.500 e poucos votos. Foi ele ou foi o Biru? Foi ele. Foi ele, né? Lagoinha teve 2.500 e poucos votos, mas quantos anos depois? 2004 para 2016. Isso. Então, 12 anos depois, a população quase, não digo quase dobrou, mas aumentou temos 30, muito, 40% né? de aumento de eleitores. Então, assim, aí acabou, eu acabei, na verdade, uma outra surpresa, porque eu não esperava realmente. Acabei sendo mais votado, e aí, quando terminou a eleição, o pessoal falava assim para mim, viu, agora você é candidato a prefeito. Eu falei, senhora, calma. Isso eu lembro até hoje. Eu direitinho, falei, não tem nada disso não, eu vou trabalhar, agora a responsabilidade aumentou e assim, a gente aprende, né? Vai aprendendo como é que é a função de vereador, como é que é o trabalho de vereador, como é que é o relacionamento com o prefeito e também com a população. E aí eu vou tocar minha vida, né? E assim foi. Essa foi a história na Câmara, né? Mas aí, assim, eu sempre falo, André, não é você que quer ser vereadora, que vai ser vereadora, não é você que escolhe. Eu quero ser prefeito. Não é eu que escolho se eu quero ser prefeito, não é a população que escolhe. Viu? Não adianta fulano querer ser candidato a prefeito se ele não tem 20 votos. Eu acho que a pessoa tem que ter bom senso para saber que, bom, eu tenho chance de ser vereador, ou eu tenho chance de ser prefeito, né? Tem uma parte da população pede para que eu seja prefeito, ou pede para que eu seja vereador. Eu acho que a pessoa tem que ter o bom senso para entender isso. Uhum. Se ele entender isso,
E ele pode ser um bom candidato, pode ser eleito ou não, aí é uma outra coisa. Mas pode ser um bom candidato, né? Se uma boa parte da população pede para que ele seja candidato, eu acho que ele inspira um pouquinho de esperança nessas pessoas para que algumas coisas mudem, ou que sejam, né, que ele seja um prefeito, ou seja um vereador, e mude algumas coisas, ou faça algumas coisas que essas pessoas esperam. Então, acho que a vida de político é essa, né? Então, agora nós estamos aí nas vésperas de uma eleição de novo. Tá? Muitas pessoas falam, mas seu sobrinho é candidato. Não, meu sobrinho é candidato. Tem muita gente até que acha que ele é seu filho, né? Não, ele é meu sobrinho, filho do IDI. E assim, ele já foi candidato uma vez. E agora, né, nesses 4 anos, entre uma eleição e outra, ele não parou, ele continua trabalhando, continua atendendo seus pacientes, continua fazendo um trabalho, ajudando algumas entidades, algumas pessoas, e agora ele tem condição novamente de ser candidato a vereador. Aí as pessoas já começam a falar, viu, mas ele é candidato a prefeito lá na próxima. Eu falo, não, senhor, viu, Roger, você tem um caminho. A primeira coisa que você tem que vencer é esta barreira de ser candidato e ganhar uma eleição de vereador. Depois disso é como você tem que aprender, ou um mandato, ou 2 mandatos, ou, sei lá, mas todo político, André, tem que ter um norte, tem que ter uma meta. Eu não gostaria, não fui candidato de ser vereador, eu quero ser vereador a vida inteira. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Tá? As pessoas na política, como tudo na vida, ela tem um começo, um meio e um fim. E a população tem que ver isso. A população tem que ver isso, tem que enxergar isso. Então, as pessoas têm que ter uma pessoa que é vereador hoje, foi reeleito. Ela tem que fazer um trabalho para ela ser supostamente um candidato ou uma candidata a prefeito na outra, alguma coisa. Ela tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Não de ficar sendo vereador o resto da vida, tudo, 1, 2, 3, cada um tem as suas ideias, mas eu penso assim, né? Eu penso assim, que as pessoas... É igual deputado lá que você vê que está 6, 7 mandatos de deputado. Não é assim. Essa renovação tem que existir para que existam novas ideias, novos caminhos, sabe, um novo planejamento, uma nova maneira de enxergar a política e que possa beneficiar e trabalhar por mais pessoas, por mais tempo, com mais carinho, com mais dedicação, e que o Brasil não fique da maneira que está. Bom, esse é um pensamento meu agora. André, e é isso que eu passo para o Roger. O Roger, ele é uma pessoa, sabe, ele gosta da política, gosta das pessoas. O pai foi vereador, o tio foi vereador, prefeito, então ele conhece algumas coisas, sabe a maneira que eu penso, sabe a maneira que o pai dele pensa. Então, assim, ele tem que ter um caminho, mas esse caminho não pode ser abreviado quando ele quer. Ele tem que sentir o que a população quer dele, o trabalho que ele fez, para ele dar os passos conforme a população ou conforme os eleitores dele avaliam. Se for subindo o número de eleitores, for subindo o IPOP, né, for subindo a avaliação, melhorando a avaliação, aí é um caminho. Mas acho que ele está no caminho certo. Ele começou agora, né, está cheio de ideias. É jovem também, né? Ele tem quantos anos? 32. Está cheio de vontade, cheio de ideias, né, e assim, aprendeu algumas coisas com a gente, está aprendendo algumas coisas com relacionamento com o Gerson, com o candidato a prefeito na chapa dele. Acho que ele tenho certeza que ele vai sair bem. Mas, vou só colocar um exemplo. Nessas caminhadas aí, nós passamos na Vila Rosina e tinha algumas 3 crianças na porta de uma oficina. A gente passou e essas crianças estavam cantando e dançando a música do rock. Aí a moça que estava com a gente foi lá e filmou tal, a criança tal. Aí os pais estavam juntos, perguntei para os pais, pode filmar? Pode colocar a imagem dele? O pai falou, não, pode, assim, tranquilo. Tal. Aí eu só filmei, mas não coloquei. Aí, assim, a minha intenção agora é voltar lá e perguntar para ele. E eu falei para o Roger,
a campanha pedir voto é fácil. Sim. Pedir voto é fácil, né? Se as pessoas vão votar ou não, aí eu não sei, mas pedir o voto é fácil. O duro do voto que você tem é esse tipo de voto, né? Esse voto dessa família com 3 crianças, o pai e a mãe na porta de uma oficina pequena e tal. Se você consegue esses votos, é este voto que te dá uma responsabilidade enorme. E foi por esse tipo de voto que o senhor ficou É essa caminhada toda. É estes votos que interessam, sempre me interessaram, interessam ao Roger, e é estes votos que te cobram depois que você é eleito. Por quê? É um voto de confiança, é um voto de família, é um voto de criança. Aliás, criança não vota, mas o pai vota. Sim. E a correspondência do político para esse tipo de voto é que é complicado, é gostoso de você trabalhar para este tipo de voto, sabe? O voto dos idosos, os votos dos mais idosos, os votos mais... Este é um voto que, assim, eu, graças a Deus, tive muito desses votos, né? Uma boa parte dos votos que eu tive foi desse pessoal. Só que, assim, a responsabilidade é grande, né? A responsabilidade é grande porque a cobrança a cobrança é na próxima eleição. E assim, que nem o senhor foi prefeito durante 2 mandatos, com o Gerson sendo seu vice. O senhor conseguiu fazer a sucessão, certo? Então, assim, agora o Gerson está tentando uma reeleição. Vocês sentam, vocês trocam ideia sobre a administração, porque eu vejo que vocês são muito próximos, né? E é muito difícil, porque o Gerson trabalhou muito tempo, né? Ele sempre esteve presente na administração. Ele era secretário de obras, não só vice-prefeito, mas secretário de obras. Vocês têm esse tipo de troca? Tem, assim, o Gerson, ele tem uma maneira peculiar de comandar, né? De administrar. Como ele é empresário, essa coisa tudo, ele tem uma outra visão da prefeitura. Acho até que é uma visão muito mais moderna do que a minha, né? A minha, na época, eu pautei alguns objetivos que eu queria fazer, algumas coisas que eu queria fazer para a cidade, um planejamento que eu já tinha para a cidade, né? Principalmente em relação à saúde, em relação a trazer alguns tipos de serviço que a cidade não tinha. E aí, pra você ter uma ideia, você se lembra muito bem disso, quando eu assumi a prefeitura em 2009, o pedido da Laranjeiras era banco. Nós não tínhamos, né? Então, assim, era uma coisa tão... né, só tinha uma lotérica aqui, mas a solicitação, a grande solicitação era banco, porque as pessoas tinham que sair daqui e ir até o centro para simplesmente pagar uma conta ou depositar alguma coisa. Então, assim, você vê como as coisas mudam, né? Então, era um banco, aí depois, na minha cabeça, tinha aquela coisa assim, Caíras não tinha lazer nenhum, nada, nem você se lembra, não tinha nenhuma praça. Não tinha. Né? A primeira praça da família que a gente fez lá embaixo, lá perto do Mário de Toledo, e dali, assim, foi as ideias, foram... Então, eu tinha um planejamento feito, né, com um grupo de pessoas que me ajudaram a fazer esse planejamento, e eu queria a todo custo executar aquele planejamento. O Gerson ele pegou, né, assumiu depois uma sucessão com algumas coisas que eu já tinha feito, mas ele tem as ideias dele, tem o objetivo dele, tem o planejamento dele, né? Então, assim, eu e o Gerson, a gente tem uma relação muito boa, muito tranquila. Assim, algumas ideias a gente sempre procura dar, né, sempre procura ajudar, mas ele tem a maneira dele administrar. Eu acho que os objetivos dele, o planejamento dele. Eu acho que o Gerson eu tenho uma avaliação muito boa do mandato dele. Ele fez bastante coisa, corrigiu uma série de coisas que na minha época não deu para me corrigir, né? Eu tinha que ficar... Minha preocupação era a questão da saúde, por causa de ser médico, essa coisa toda. Então era a questão do hospital, que você sabe muito bem, a questão das UBS, a questão da policlínica, especialista, mamografia, essa coisa toda. E o Gerson já tinha mais uma preocupação em relação a geral na cidade. Então, questão administrativa, do andamento da prefeitura, né, a questão de infraestrutura da prefeitura. Eu acho que isso ele fez muito bem. Agora, essa coisa, né, essa semana mesmo, a questão do Ecoparque é um sonho aí que o Gerson acalenta esse sonho desde vereador, né? Eu não consegui fazer,
Porque eu comecei a fazer e uma certa senhora lá já entrou com processo de meio ambiente, mais para atrapalhar, porque, né, na verdade, ela queria uma outra coisa, eu não dei, ela entrou com processo e eu não consegui desvencilhar isso no meio ambiente. Nós estamos aí, né, há alguns dias das eleições. E na última eleição nós tivemos um número muito grande de votos brancos, votos nulos, de abstenção, as pessoas não foram votar. O senhor acha que em 4 anos isso vai melhorar? As pessoas estão mais politizadas? Ou o senhor acha que a tendência é aumentar esse número? Eu acho que até por causa da pandemia, eu acho que a tendência ou é manter ou aumentar um pouco essa questão dos votos brancos. Mas você acha que por conta da pandemia? A pandemia e também o desinteresse de uma certa parte da população por causa de política, né? Eu acho que nós vamos ter aí em torno de 22, 25% de voto branco, nulo, e não vai ser levado em conta na contagem eleitoral, mas eu acho isso errado. Eu acho que as pessoas têm que participar, sabe? Ou acredita numa pessoa, ou confia numa pessoa, ou vota no partido, ou vota, sabe? Porque candidato a vereador tem bastante. A pessoa, é possível que não tenha um ali que, sabe, desencadeia, não, eu vou lá, vou ajudar essa pessoa, tal. Porque a gente só vai dar responsabilidade a esse prefeito, a esses vereadores, depois cobrando de uma maneira civilizada, de uma maneira democrática, mas tem que cobrar. E assim, eu queria dar um alerta para essa coisa de, sabe, último dia, eleição, boca de urna, compra de voto, essa coisa de fulano, ciclano. Acho que isso as pessoas, né, para as pessoas de bem, não precisa nem falar, essas pessoas não vão lá. Mas tem uma faixa da população que trabalha com isso, né? Então a pessoa ganha de voto, depois não tem nem o que cobrar, porque já está pago, né? Já está pago, exatamente, né? Não tem como cobrar. Então acho que a gente tem que agora contar com essa parte a cidadania das pessoas de Caieiras, ir lá, votar e depois cobrar, né? Cobrar. Hoje a mídia, a rede social, neste ponto ela facilita a cobrança, né? A pessoa não precisa aparecer, mas ela pode emitir uma cobrança bem feita sobre determinada rua, determinado posto de saúde, determinado médico, determinada queixa que ela queira fazer, ela pode fazer através disso. Então acho que a gente tem que evoluir, né? Tem que crescer, sabe, a cidade de Caieiras, ela vem evoluindo bem, ela está se encaixando dentro de um padrão bom, uma qualidade de vida boa para as pessoas de Caieiras, né? Acho que nunca é do jeito que a gente gostaria que fosse, nunca vai ser, mas ela está caminhando. Se você comparar Caieiras de 20 anos atrás, hoje a gente tem todo o serviço. Se você comparar Caieiras com algumas cidades, né, do interior, aí você vai ver que a nossa cidade tá boa, a qualidade de vida aqui é ótima, é boa, é ótima. A segurança é uma coisa que está sob controle, sabe? A questão da saúde também é uma coisa que vem evoluindo, vem melhorando. Mas assim, a gente tem os problemas que o Brasil tem, né? Que o estado de São Paulo tem, né? Você pega cidades milionárias como Barueri, cheio de problemas iguais aos nossos. Então a falta de dinheiro é um problema para Caieiras, mas não é só isso que a gente tem que levar. A gente tem que trabalhar com vontade, com imaginação e com planejamento. Se a gente fizer isso, nossa cidade vai continuar crescendo, vai continuar dando oportunidades para todo mundo. E André, voltando a falar, essa é uma coisa assim, que eu falei para vocês das dificuldades que nós vamos passar nos próximos 4 anos. E eu até numa conversa falei para o meu sobrinho: olha, não é só questão de trabalhar na saúde. A gente, no próximo mandato, vai ter que trabalhar com uma coisa chamada emprego. Geração de emprego para os mais novos e imaginação e planejamento para ter empregos mais, não para os mais velhos, mas para aquelas pessoas que já saíram. Que tem mais experiência, né? Então,
Principalmente se a gente conseguir fazer um planejamento para isso dentro de Caieiras, diminuir este problema, nós já vamos dar um grande passo. Só tem um jeito de fazer isso, né? É trazer empresa, trazer indústrias para cá, trazer empresas para cá, criar algum tipo de benefício dentro da lei para que essas empresas venham, se estabeleçam em Caieiras. Fazer uma parceria com essa enorme área que a Melhoramentos tem aqui para fazer polo industrial, fazer polo tecnológico, criar aquelas incubadora de empresas, sabe? Dar oportunidades para esses pequenos e microempresários dentro da nossa cidade. Nós temos uma coisa que a maioria das cidades não tem, área para trazer essas empresas. Caieiras ainda tem muita área, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso, uma parceria com a Melhoramento, de trazer essas empresas para cá, sabe? E gerar esse emprego para que a pessoa, o nosso cidadão, fique aqui dentro, não precise pegar o trem para ir trabalhar para ganhar um salário mínimo em São Paulo. Acho que a gente tem que pensar nisso, e principalmente essa questão dos jovens, né? Gerar um tipo de emprego que atrai os jovens. E esse emprego é na base da tecnologia. O jovem gosta disso, ele se entende com isso. Então é criar as tais startups aí para você, né, fazer esse jovem ficar dentro da nossa cidade, trabalhar dentro da nossa cidade, evoluir como cidadão, como empresário, gerar emprego. Então acho que é isso, nós temos um bom caminho pela frente. O futuro de Caieiras é muito bom, né? Eu vejo isso aqui. A qualidade de vida do nosso cidadão melhorou muito, os serviços prestados dentro do nosso município melhoraram muito. Então acho que a gente está no rumo certo, né? Nós só temos que planejar e prevenir, né? Prevenir algumas coisas. E isso não é difícil não, sabe? Você trabalhar sempre com a prevenção é muito mais barato do que você trabalhar com o tratamento, né? Principalmente em relação à saúde. Prevenir é melhor do que remediar, né? Principalmente em relação à saúde, né? E assim, como ex-prefeito da cidade, como um cidadão caierense que deixa uma mensagem para os eleitores, para as pessoas que estão assistindo a gente, para essas próximas eleições. Deixa uma mensagem. Olha, o que eu gostaria de deixar de mensagem para o cidadão, para o caieirense, é assim, que o cidadão caieirense participe mais do trabalho que se faz, do trabalho político que se faz na cidade. Mas não é uma participação de ficar chegando lá e pedindo para o vereador, pedindo para o prefeito isso ou aquilo, para benefício próprio. O cidadão de Caieiras tem que participar mais no sentido do comando da cidade, do planejamento da cidade, né? Sempre que tem um evento, eu sei que a gente, às vezes na época quando eu era prefeito, a gente chamava o cidadão para participar de algumas coisas e assim vinham muito poucas pessoas, né? E depois as críticas eram maiores do que o número de pessoas que vieram. E o caminho é aberto para todo mundo. Então eu gostaria que isso, desde a minha época, gostaria de deixar aberto isso para o cidadão, que eles participem mais, não só através da mídia, mandando um recadinho, ou bom ou mal, mas participe mais, critique aquilo que está errado, mas não de maneira, não se faz nada, aqui não se muda nada, não é isso, não. As pessoas têm que participar, se possível, mostrar o rosto, né? Mostrar o rosto, ninguém vai. Não tem esse clima de vingança, nada disso. A pessoa tem que participar, se fazendo assim a nossa cidade vai ficar melhor ainda, mais rápido. Ela vai se tornar uma cidade melhor ainda. Então é difícil você mandar uma mensagem para o eleitor, mas a única coisa que a gente pode falar é vote com a consciência, né, para você depois poder cobrar. A gente tem uma gama de candidatos aí. Acho que é impossível que não tenha um candidato que esteja de acordo com as ideias que o cidadão tem. Eu acho que tem, né? Tem gente muito boa que é candidato aí a vereador. Nós temos aí a campanha do Gerson. O Gerson fez muito pela cidade. Acho que é o que está hoje mais preparado para ser um prefeito novamente, principalmente em relação ao que nós vamos ter dificuldade nos próximos 4 anos. Então,
Muito obrigado, doutora. Estou à disposição. Nós que agradecemos, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Nós sempre acompanhamos todo o seu trabalho e é muito bom receber o senhor aqui às vésperas da eleição, bater um papo sobre o cenário aí, né, que está se desenhando. E depois das eleições a gente senta e vê o que aconteceu e a gente faz um outro bate-papo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Esse foi mais um Direto da Redação, especial eleições com os ex-prefeitos. Conversamos com o Dr. Roberto Yamamoto e eu espero que vocês tenham curtido e espero vocês aqui no próximo programa. Muito obrigada e até a próxima.